Olá, este é o programa Municípios em Ação. Vamos apresentar hoje as principais notícias da primeira semana do mês de setembro de 2018. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Este é o programa Municípios em Ação, apresentando hoje o resumo de notícias da primeira semana do mês de setembro de 2018. O destaque da semana aconteceu agora, ontem, infelizmente, uma coisa muito triste, que foi um atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Ele estava na cidade de Juiz de Fora, em Minas, fazendo campanha, e ele estava numa caminhada pelo centro da cidade, quando apareceu alguém com uma faca, uma peixeira, porque a lâmina depois eu vi enorme, avançou e atacou ele na região abdominal. E depois, isso foi gravado, várias pessoas estavam gravando o momento. Ele estava nos ombros de alguém, ele estava mais alto assim, uma camisa amarela, uma blusa amarela, eu acho que era até da seleção de futebol. E ele foi atacado, feriu gravemente, né? Ele foi socorrido, rapidamente foi encaminhado a um hospital lá importante em Juiz de Fora. E ele passou por cirurgia, e o estado dele é delicado, porque a faca penetrou no abdômen dele e atingiu, chegou ao intestino. Eu vi à noite uma reportagem, uma matéria na televisão com o médico que operou ele, dizendo da gravidade, da seriedade do ferimento que ele sofreu. Uma artéria foi atingida, que ele por isso perdeu muito sangue, eles tiveram que restabelecer o fluxo, a conexão lá, tiraram o problema com a artéria. Mas foi atingido o intestino dele, o intestino grosso e o intestino delgado. Sendo que do grosso eles tiveram que tirar um pedaço, porque tinha sido atingido pela lâmina, né? Negócio terrível, sabe? Eu estou falando do aspecto físico. Você já imaginou? Rapaz, está em campanha, está fazendo uma atividade e recebe um golpe desse, né? Sabe? Isso é um absurdo, não tem como justificar. Eu não gosto do discurso dele. Eu acho que ele, se ele se eleger, eu tenho dúvidas se ele vai ser um bom presidente, porque eu acho que ele é despreparado. Eu acho que, dependendo, se ele formar uma boa equipe e conseguir ser sensível ao que as pessoas dizem, ele pode realmente fazer um governo bom. Não sei, eu tenho dúvidas, mas longe de querer o mal da pessoa, do candidato. E depois, não é só isso. Ele está protagonizando, ele é protagonista, ele é ator de um processo político que tem tudo a ver com a democracia, que é a coisa mais importante que o povo tem na mão, que ainda não sabe usar, que ainda usa mal, que é a eleição, que é o voto. Ele se dispôs a fazer isso. Ele tem apoio, hoje ele é líder das pesquisas, sabe? Foi um acontecimento muito triste. E essa faca feriu, foi o processo democrático, a democracia, a esperança das pessoas. Isso é um absurdo, uma monstruosidade, não é? As coisas não se resolvem assim. Se eu discordo dele, eu vou procurar uma chance de dizer isso para ele, ou vou procurar quem representa o meu descontentamento, a minha discordância com ele. É que eu pegar uma faca e vou atacar a pessoa, eu vou pegar uma arma e vou, porque pensa diferente de mim? Isso é um absurdo, entendeu? Olha, muita gente tem responsabilidade nesse negócio, aliás, todos nós, né? Todos nós, sabe? Nós somos responsáveis por esse processo. Tem que desarmar os ânimos, entendeu? Política não é guerra, cara. Guerra é outra coisa.
a gente brigar porque tem opiniões diferentes, a gente matar porque alguém pensa diferente de mim. Não, isso não existe, entendeu? Eu tenho que me organizar, conquistar corações e mentes para as minhas ideias e a gente caminhar junto para que elas sejam aplicadas. Agora, você usar de violência, sabe? E tem vários tipos de violência. Essa é uma delas, é a pior, né? A violência física mesmo, né? Outra coisa, me parece, sabe, rapaz, a violência que está se tratando alguns candidatos, sem falar aqui de minha preferência. Por exemplo, o Antony Garotinho foi considerado inelegível, sabe? Olha, eu trabalhei no governo Garotinho, eu estava cedido pela minha empresa, eu era engenheiro do metrô, estava cedido da Secretaria de Planejamento do Estado, que ficava lá no Palácio Guanabara, próximo, né, o gabinete do governador lá. E eu acompanhei, eu trabalhei bastante nesses 4 anos de governo dele. Quer dizer, foi menos de 4, porque ele teve que sair para se candidatar a presidente, e a Benedita do PT, que era vice, assumiu. Eu vi muito trabalho, grandes projetos que beneficiaram o povo. Essa perseguição é uma coisa terrível. Por quê? Porque ele realmente é um grande criminoso. Eu não vi isso. Eu tinha proximidade do poder dele, dos secretários, por conta do que eu fazia. E eu nunca soube de nada, nem conversa a respeito disso. Não estou dizendo que ele é santo e que ele não fez. Agora, será que é tudo isso? Será que é tudo isso? Ou é por conta de tudo que ele fez e que ele está dizendo que vai fazer de novo? Restaurante popular, o cheque cidadão, café da manhã, a pousada para os trabalhadores no centro da cidade, farmácia popular, projetos que hoje estão paralisados ou foram extintos, e de grande alcance para o benefício social, né? Ainda mais nesse momento de tanto desemprego, de tanta gente passando muito aperto, muito mesmo. Esses projetos seriam fundamentais, precisam ser restabelecidos por ele ou por qualquer um outro que assuma o governo do Estado, né? E o governo federal até. A gente fala sempre disso aqui, da importância dos restaurantes populares voltarem a funcionar e a rede ser ampliada, do cheque cidadão ser ampliado e retornar, ser ampliado e ser aumentado, a farmácia popular e os outros projetos. Então, o pessoal contra ele não dorme, né? Não dorme, sabe? Agora ele vai entrar na justiça, vamos ver como é que ele faz, se ele consegue retirar essa interdição à campanha dele e ele continuar no caminho e se eleger. E ele, eu acredito que ele, se elegendo, ele volta com esses projetos todos que a gente está aqui falando, né? Que são tão necessários para a população. E que, se não for ele, que esses projetos sejam assumidos pelos outros candidatos. A gente entrevistou semana passada, uma entrevista boa, com o candidato a governador do PDT, e a gente colocou essas questões, a gente colocou esses projetos como indispensáveis de serem Pedro Fernandes, o nome do candidato, deles serem retomados, principalmente nesse momento crítico que a população está precisando tanto. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Esse é o programa Municípios em Ação, apresentando os destaques da primeira semana do mês de setembro de 2018. Até já. Este é o programa Municípios em Ação. Vamos recomeçar o nosso comentário das principais notícias da primeira semana de setembro de 2018. Um destaque de hoje também, que a gente não pode deixar passar, hoje é 7 de setembro de 2018, dia 7 de setembro, dia da nossa independência.
E a gente precisa destacar um momento importante da nossa história, quando o Brasil se tornou realmente uma nação independente, autônoma, né? E parabéns ao Brasil, parabéns a todos nós. Esse país maravilhoso, esse povo formidável que a gente tem. E que eu acredito, sabe, pessoal, que esse processo é assim, né? É muito parecido com a história das pessoas, a história das nações. Os tempos são diferentes. Momentos difíceis, momentos mais a menos. E é uma luta constante, vai ser sempre assim, né? Sempre foi, sempre será. A gente precisa se unir, porque esse país tem tudo para oferecer, para que toda a população, sem deixar ninguém de fora, tenha uma vida boa, tenha um bom trabalho, com um bom salário, uma boa casa para morar, com água boa, tudo saneado, limpo, urbanizado, com lazer, com educação, com saúde, sabe, de qualidade. A gente, com muita oportunidade de informação, sabe? A gente tem tudo para fazer isso. E, aliás, isso precisa ser falado. Para que a gente está junto nesse barco, né? A gente está para que todo mundo tenha isso. Isso precisa ser falado muito e sempre. Por quê? Por que a gente está nessa caminhada, nessa jornada, né? E tornar o país cada vez mais forte, mais respeitado, entendeu? Conter os maus pensamentos, sabe? Tem muita gente pensando errado, muita gente pensando em si, só em si. Isso precisa ser controlado, como é nos outros países, entendeu? Porque se cada um fizer o seu papel, a gente já tem uma grande vantagem nisso, né? A justiça, principalmente, precisa fazer justiça. Justiça. Fria, limpa, sabe? E não justiça ligada aos interesses partidários, por exemplo, da política. Eu citei no bloco anterior, no finalzinho, a situação do candidato Garotinho, que sofreu o impedimento agora da Justiça Eleitoral. Isso está ficando feio, sabe? Isso está cheirando mal, entendeu? Parece perseguição. Outro detalhe, né? Os meios de comunicação, que se deviam se dedicar só a informar, sabe? Eles tentam formar opiniões, que está errado. Está errado. Você tem que apresentar os lados de cada questão, de cada processo, e esperar que as pessoas tenham bom senso e formem a sua opinião, né? A respeito de quê? A respeito de qualquer assunto, tendo como pano de fundo, como base o seguinte: o bem comum. O que é que isso tem a ver com a minha vida, com a vida de todo mundo, né? É bom ou não é bom, sabe? E aí você apresenta os argumentos pró e contra, né? Sempre, para que a pessoa, a partir dessa base, ela possa julgar se vale a pena ou não a questão, o assunto que está se tratando. Ontem eu assisti pela Globo News uma longa entrevista com o candidato a vice-presidente pelo PT, Haddad. Ele é companheiro de chapa de Lula. Lula já foi também decretado que ele não pode participar nem da campanha, né? Ele está inelegível porque ele foi condenado e não pode participar da campanha. Um negócio apressado, fizeram o julgamento lá para não perder prazo. Também muito esquisito. E foi uma péssima entrevista, sabe? Não por parte dele. Eles colocaram como perguntadores lá, como entrevistadores, um timaço lá da Globo, que são o Merval, as outras jornalistas. E eu queria assistir para ver o que é que o rapaz pensa
a respeito da situação do Brasil, como é que a gente entrou nessa situação e como é que ele entende que é possível sair dessa situação, né? Como é que ele vai atuar para resolver o problema da dívida do país? Ele vai fazer auditoria nessa dívida, coisa que a gente sempre fala aqui. E eu estou assustado, porque ninguém está falando disso, sabe? Do conjunto de candidatos, apenas a Manuela, que é do PCdoB, e o João Goulart Filho, que é do, eu não me lembro, é um partido pequeno. Os outros, Marina Silva, Bolsonaro, Alckmin, o Ciro Gomes, o Boulos, ninguém fala em fazer auditoria da dívida. Isso é crítico. Sem isso, rapaz, a gente vai continuar nessa situação. Porque os mecanismos que foram criados para aumentar essa dívida, eles não vão parar de funcionar, entendeu? E a dívida, cada ano, vai ser maior. Isso precisa ser desmontado, precisa ser revisto, entendeu? Se a dívida é verdadeira, o país realmente deve. E desmontar esses mecanismos que foram criados, porque senão a gente não vai sair dessa situação. Não adianta vai fazer isso, né, na saúde, na educação, no emprego, no baixar juros, se essa questão aí, se não desligar essa bomba de sucção do dinheiro do país. Ninguém está falando. Bom, e aí o tempo todo, voltando à entrevista do Haddad ontem na Globo News, o tempo todo bombardeado pelos jornalistas a respeito das questões, a responsabilidade do PT perante o que aconteceu e o drama que o país ficou. Ele simplesmente, olha, a gente deixou de uma maneira. Quem entrou não resolveu o que tinha de errado na nossa administração e piorou muito. Ué, nenhum dos jornalistas perguntou isso, né? Então foi um programa longo, muito chato, eu fiquei até o fim, tentando ver se alguma coisa acontecia, sabe? Porque em momento nenhum. E aí eu fico pensando, pô, esse pessoal é terrível, né, rapaz? Isso está muito errado. Alguém devia chamar a organização lá de comunicação e falar para eles, vem cá, isso aí não é de vocês não, isso é a concessão do público, isso é um serviço, é uma prestação de serviço, esse serviço, a informação precisa ser prestada. Mas você precisa ver a empolgação, a fúria do jornalista, rapaz, que todo dia aparece todo mundo muito elegante. Pô, os caras recebem para isso, é para isso, ali não deve, a estação não deve pagar mal a eles. Tem um lá que até é acadêmico lá da Associação Brasileira de Letras, né? Eles recebem para isso e a recomendação, ó, desce o chicote do cara, aí mete o pau do cara o tempo todo, não deixa ele falar. Outra coisa, isso já aconteceu numa entrevista com o Ciro, não deixa o cara completar, interrompe, sabe? Insiste. Olha, não é assim. Esse pessoal está traindo um compromisso que eles fizeram quando eles conquistaram essa concessão e não estão nem aí para o povo. Não estão nem aí. Não, a gente não sabe quem que eles estão defendendo. Chegar, candidato, como é que o senhor vai resolver essa situação da dívida aí? Sabe? Como é que vai resolver o desemprego? Como é que vai resolver a questão da falta de moradia, da falta de saneamento? Resolver a situação da saúde, que está sempre precária, sabe? Como é que vai resolver essa questão da segurança nas cidades, no campo, que está cada vez pior? Como é que o senhor vê essas situações e como que o senhor vai resolver isso? A nação, todo mundo, Brasil ligado nesse momento, e os caras resolvem fazer fofoca de coisas que já passou. Não adianta ficar jogando pedra nos caras. Quem assumiu é que tem que resolver agora. Então não assumisse, né? Ou então naquele momento que assumiu, chamava ele, chamava a população. Olha só, também não fizeram. Pessoal,
eu estou reassumindo esse governo nessas condições, sabe? Não tem dinheiro em caixa, a dívida não está paga, está tudo atrasado, não tem folha de pagamento em dia. Fazia uma apresentação disso em rede de televisão, o país saiu, opa, os caras pegaram um abacaxi, não, uma banana, pô. Não fizeram. E só pioraram tudo. A crise se aprofundou muito. Agora vai ter uma eleição e o rapaz provavelmente vai ficar no lugar do Lula, né? O Lula impedido, ele deve ser o candidato a presidente pelo PT. E ele tem que ter proposta. Ele é advogado, ele é economista também, ele é preparado, sabe? Ele estava falando, olha, não estou fazendo propaganda não, mas é o tipo de coisa que a gente precisa saber. Quem é esse rapaz? Ele foi prefeito de São Paulo, perdeu no primeiro turno para o Dória, que agora deixou a prefeitura de São Paulo, é candidato a governador e está em primeiro lugar na pesquisa lá em São Paulo. Tem gente que fala que ele foi bom prefeito, tem gente que fala que ele não foi bom prefeito. Ele foi ministro da Educação durante 8 anos. E ele falou que quando ele chegou na educação, a verba, o dinheiro era em torno de 20 milhões, ele deixou 100 milhões em caixa quando ele deixou o ministério. E não tem um processo, nada contra ele, sabe? A gente precisa de muita informação para formar a opinião da gente. Essa turma está lá para isso, não fazem, sabe? E aí vamos aguardar uma outra chance que eu quero saber qual é o programa do PT, o que o PT quer fazer, sabe? Eu sei que eles internamente eles desenvolveram um trabalho de montagem de uma proposta. Isso que a população precisa saber, porque senão não adianta ouvir a conversa dele, não me interessa, sabe? Eu quero saber o que ele vai fazer se ele se tornar presidente. Bom, meus amigos, vamos fazer um intervalozinho. Esse é o programa Municípios em Ação, fazendo destaque dos acontecimentos da primeira semana de setembro de 2018. Voltamos já. Olá, este é o programa Municípios em Ação, comentando os destaques da semana, da primeira semana de setembro de 2018. A gente falou do acontecido com Jair Bolsonaro, sobre a questão da eleição, né? Como é que alguns candidatos estão sendo tratados aí pela justiça e pela mídia, sabe? Muito desagradável essa coisa toda. Agora eu quero falar de outros 2 pontos muito interessantes, sabe? Está começando em São Paulo a Bienal de Artes, e como o nome diz, ela acontece de 2 em 2 anos, é uma coisa antiga, desde os anos 50, se não me engano, anos 60. E é uma coisa extraordinária, sabe? É uma exibição de arte, né? Vem gente do mundo inteiro, exibidores, artistas do mundo inteiro. E tudo que acontece é de novidade na pintura, na escultura, no desenho, sabe? Em montagens. É muito interessante. Tem gente de muitos países, sabe? Eu já vi um documentáriozinho na televisão a respeito, e eu estou lendo nos jornais matérias. E eu tive lá em São Paulo uma época, fazendo alguma coisa, e estava acontecendo uma Bienal dessa, sabe? E aí eu fui assistir. Uma experiência fantástica, uma experiência muito, muito interessante. Essa coisa da arte é fundamental na vida, sabe? Na vida dos povos, das pessoas. Porque a arte é como se fosse um livro de história, né? Ela registra os momentos que a população daquele país, daquela terra passa, sabe? E fica para a posteridade, fica para o tempo, para tudo, né? Essa semana a gente fizemos uma entrevista muito boa com o Duda Nascimento, que é o diretor, é o coordenador do Centro de Cultura Donana. Eu recomendo, está aí nas nossas páginas, sabe? A entrevista com o Duda Nascimento. Porque ele é artista plástico e a gente falou um pouco disso, né? Então,
Eu recomendo, quer dizer, como é que vai lá? Você pega um ônibusinho aí vai dormindo, acorda lá de manhã, toma um café, dá uma volta, vê que horas... Pela internet tem tudo, né? Que horas que abre o negócio lá, depois assiste, depois volta, pega o ônibus e volta. Vale a pena, é um passeião e é extraordinário, sabe? Você vai ver coisas fantásticas, sabe? E a arte tem essa coisa interessante, né? A maioria das coisas não tem explicação, não tem como verbalizar. É o sentimento que aquilo que traz pra gente, né? Quando a gente se defronta com a pintura, com a escultura. Eu vi algumas fotos e eu achei muito, muito interessante, sabe? Quem pode ir de avião, então, é facílimo. Você pega um avião aqui de manhã, uma hora depois está lá, almoça lá em algum lugar. São Paulo é o melhor lugar, um dos melhores lugares do mundo para comer, tem uma variedade enorme de lugares para comer bem. E depois você vai lá assistir, depois volta mais tarde, vem dormir em casa, jantar, dormir em casa. Ou você arruma uma turma, pega um carro, vai dirigindo devagarzinho, vai lá e assiste. Se a gente tivesse um trem-bala, isso estava resolvido, né? Porque a previsão era que em 1 hora você ia se fazer esse trecho, né? Rio-São Paulo. Tudo se falou, não se fez nada. E mais ou menos 1 hora seria o tempo entre Rio e São Paulo com esse trem, né? De alta velocidade, que está espalhado aí pelo mundo, né? E falando, eu queria tocar agora no outro assunto, falando dessa coisa de transporte, de trem. Eu recebi uma informação que uma cidade francesa chamada Dunkerque, essa cidade, ela tem um destaque na história da Segunda Guerra Mundial, porque foi por ela que os alemães começaram a cercar as tropas aliadas, e essa turma saiu fugindo para a Inglaterra através do porto de Dunkerque. Até tem um filme recente sobre isso, sabe? E ela tem 200 mil habitantes. E a prefeitura começou a fazer uma experiência. Nos fins de semana, ela zerava a passagem dos ônibus. Todos, não só ônibus, todos os meios de transporte eram de graça para a população. E depois de um tempo que eles fizeram essa experiência, eles agora estenderam para toda semana. As passagens, o transporte é gratuito na cidade. E aí, eu tive pesquisando, a quantidade de cidades no mundo que já trabalham dessa forma. Aí eu conversei com um amigo, já sabia disso, que eu tinha conhecido uma moça que foi secretária lá nessa prefeitura, e ela me contou isso. Aqui, no Rio de Janeiro, tem várias cidades em que o transporte é de graça. E essa cidade, Maricá, específica aqui da região dos Lagos, Maricá, o transporte era de graça. Houve muita oposição, houve muita complicação, mas o prefeito manteve. Ele terminou o mandato, o que sucedeu também está mantendo, sabe? E é uma experiência para a gente conhecer, porque isso precisa ser estendido, né? Isso precisa ser estendido. Nem ainda mais vocês imaginam, nesse momento de dificuldade, de falta de dinheiro, o que representa uma passagem de graça. Olha só. A pessoa que sai daqui de Belford Roxo, para ir aqui perto, Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, ela vai gastar muito dinheiro. Se somar isso no fim do mês, é um impacto muito forte na renda da pessoa, né? Porque os salários são muito ruins. E qualquer benefício desse tipo, qualquer redução, representa muito, né? Muito mesmo. Eu tenho um amigo que é pedreiro, que ele é um ótimo pedreiro. Quando eu preciso de alguma coisa na minha casa, eu ligo para ele. Ele mora em Caxias. Já aconteceu mais de uma vez de eu ligar para ele, ele está desempregado. E ele fala, ih, rapaz, não posso ir amanhã não, que eu vou ter que arrumar o dinheiro da passagem. A situação é essa.
Então o sujeito vai procurar emprego, ele não tem nem como sair de casa para procurar um emprego, ele aparece um emprego, ele recebe uma indicação, ou ele acha um anúncio na internet ou no jornal de uma colocação que ele tem condição de assumir, ele não pode ir lá, ele não tem dinheiro. Isso precisa ser estudado nos municípios. Vamos voltar a falar desse assunto. Tenho na minha página da internet, eu coloquei esses assuntos e tenho lá uma página que tem uma relação de todas as cidades do mundo por país que oferecem, que já trabalham dessa forma, com tarifa zero para os transportes. Austrália, Rússia, Estados Unidos, a lista é enorme de cidades que já trabalham assim, na França, sabe? Bom, isso precisa ser aprofundado e eu tive conversando com o meu candidato a deputado estadual, que faz a linha dele, ele defende o restaurante popular, ele defende a renda mínima, ele defende a farmácia popular, importantíssimo, né? O café da manhã. Passar a falar a respeito disso, da tarifa zero. Em 2013, 2014, houve uma grande manifestação que começou em São Paulo com um grupo chamado Catraca Livre. Catraca, né? É aquele no metrô, aquele tem umas hastes que você coloca lá o bilhete e você passa, ela abre, ela cai assim, você passa, né? Aquilo é a catraca, né? Que pregava a abolição, o fim da cobrança de tarifa de transporte, sabe? Em todo o sistema de transporte de São Paulo. Eles começaram a fazer manifestações, ir para a rua, e depois incorporaram aquela insatisfação que estava surgindo com a Dilma, e começaram a pedir o impeachment, e dali houve aquela grande manifestação. Você me lembra que teve uma noite que 1 milhão de pessoas foram para as ruas no Brasil inteiro, somando todas as manifestações. Bom, eu quero dizer para vocês que isso é um ponto importantíssimo, e a gente vai começar a falar com os candidatos, perguntar, entendeu? E isso precisa acontecer agora ou no futuro. O dinheiro é para isso, o dinheiro do Estado, o dinheiro da Prefeitura é da população, entendeu? Perfeitamente, a população, o Estado ou a Prefeitura, ele tem que pagar o serviço, né? Os ônibus, ou seja lá, o trem, a manutenção, a operação, sabe? O pessoal que faz isso, né? Catraca mesmo, tarifa zero. Nós vamos continuar a falar disso. Nós vamos continuar a falar disso porque é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Bom, por hoje é isso, amigos, sabe? Foi bom falar com vocês. Hoje é 7 de setembro de 2018, a primeira semana do mês de setembro, e a gente destacou aqui alguns assuntos importantes para a gente debater e pensar juntos, né? Muito obrigado pela atenção, um bom fim de semana, até a próxima.